Iniciando mais uma análise falar comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o Bola VIP para fazer a análise do dia de hoje. Vamos à primeira matéria do nosso Flamengo. Leila Pereira rescinde contrato com a empresa que fechou acordo com o Flamengo. A única palavra que resume o Palmeiras, que nos últimos dias estão falando muito do Flamengo, foi o adiamento, tinha nada a ver com ele, estava com a discussão com o Porto, e outras coisas que envolvem o Flamengo, que o Palmeiras fica brigando. A única palavra que resume isso tudo, inveja. O Palmeiras está com inveja. Passa o Flamengo competir com o Palmeiras, a disputa da liderança brasileiro, nas Copas, caso o Flamengo pegar como pegou ano passado na Libertadores, e vencer. Passa o Flamengo isso e deixa eles com inveja, vão tocar. Quem é invejoso não é difícil sair do pé, então se vão seguir em frente, vai ser o nosso papel que eles vão ficar falando sempre. Vamos para outra notícia sobre o Flamengo. Dono do Newcastle quer acordo com o Flamengo por Everton Araújo. Eu acho boa a negociação. Eu venderia, não sei qual o valor que eles estão discutindo, mas acho que o ideal de um cria sair do Flamengo, o cara corintiano, entre 12 a 15 milhões de euros. Acho que hoje é um valor excelente para o Flamengo. Só o caso do Wesley, que tomou titularidade, é titular do Flamengo, o ídolo do Flamengo ali, que estava jogando muito, aí o Flamengo conseguiu 25 milhões de euros. Isso aí é uma ressalva ou outra. Vinícius Júnior, que foi Paquetá, que foi caro. Então são um jogador ou outro que pode chegar lá no teto dos 20 milhões. Mas acho que um jogador da base consegue entre 12 a 15 milhões fazendo a negociação. Newcastle é um time rico, poderoso lá da Inglaterra, tem dinheiro para isso. O Everton Araújo tem que sair, na minha opinião, ele precisa sair para se amadurecer. O Flamengo tem exemplos bons e ruins que jogadores que saíram do Flamengo tiveram sucesso. Por causa do exemplo do Paquetá, que retornou agora, saiu, fez sua carreira, jogou pelo Milan, jogou no Lyon, chegou no time lá da Inglaterra, agora fugiu o nome do time que ele jogou na Inglaterra. Tô lembrando a camisa, mas não tô lembrando o nome. Mas retornou ao Flamengo, é titular lá do time. Eu torço para jogadores como o Muniz, que foi para a Inglaterra, se tornou titular do seu time lá, do Fulham. O Vinícius Júnior é um sonho, deu certo no Real Madrid. O João Gomes, volante, vai sair da precisa contratar um volante. Finizão, que também onde jogou, conseguiu o seu lugar de titular. Hoje ele está na Alemanha, não lembro o nome do time. Foram jogadores que deram certo. Tem outros jogadores que não deram certo. Saiu do Flamengo, mas não teve sucesso. Colocar o Matheus França, que foi pro Crystal Palace e não deu certo. Voltou pro Vasco, não sei se está no Vasco. O Reiner, que também foi pro Real Madrid, junto com o Vinícius Júnior, não conseguiu seu espaço. Retornou e hoje está no Atlético Mineiro. Entre outros nomes que rodou, saiu do Flamengo com uma expectativa muito grande de crescimento e acabou não crescendo. Eu vejo que o Everton hoje tem esse poder de crescimento, e quando chegar lá, normalmente assina 5 anos de contrato, quando chegar lá para os seus 25 anos, 26 anos, ele possa retornar e vai ser uma carreira de encerrar a carreira, que é o caso do Paquetá, que retornou agora. Acho que Paquetá vai até o final da carreira do Flamengo, não tem motivo de ter saído do Flamengo. O Flamengo está pagando dia, tem dinheiro para garantir ele continuar no Flamengo, e está sendo bastante útil como ponta, como meia, como volante do Flamengo. Claro que ele está no time já pronto, então para você conseguir um espaço é muito trabalho, você tem que ter esperar a oportunidade e mostrar seu talento.
E assim vai ser com outros jogadores que vão retornar ao Flamengo. Creio que tem que ser uma postura do Flamengo, um trabalho de atitude em relação a isso, de repatriar esses jogadores que conseguiu o seu sucesso lá conseguiu o seu sucesso lá na Europa. Então eu torço para que o Everton Araújo também consiga essa carreira internacional e um dia retorne para o Flamengo. Na minha visão, análise, acho que o Flamengo tem que fazer isso. Fazer o cria, vender o cria para a Europa, torcer para que ele consiga se firmar, se estabelecer no clube, para que depois o Flamengo possa repatriar e aí ele já pronto, já preparado mentalmente, consiga ajudar o Flamengo em todas as situações. Vamos para outra notícia, também falando sobre o Everton Araújo. Postura de Everton Araújo é valorizada nos bastidores do Flamengo. Então, o jogador para mim não é só futebol, também tem que ter postura fora de campo. Acho que o exemplo maior disso é o Zico, ídolo no futebol, ídolo do Flamengo, e um exemplo fora de campo. Então, acho que quando o jogador entende, tem essa mentalidade, ser um cara que entrega tudo dentro de campo e fora de campo é um cara que cuida da sua imagem, porque sabe quem ele representa o Flamengo, o maior clube que tem. Então, se ele entende isso, com certeza o sucesso vem, e está vindo para o Everton Araújo, está fazendo boas partidas pelo Flamengo e está criando ritmo de jogo, que é importante para qualquer jogador. Vamos para mais uma notícia do Flamengo. Lino produz 45% dos gols do Flamengo de Jardim. Criticado e motivo de dúvida por ser uma contratação milionária, Samuel Lino assume protagonismo no Flamengo em 2026. Vou pegar o exemplo do Varela, um jogador que chegou no Flamengo, teve a briga com o Gerson, teve o lance com o Peal, o Flamengo tinha perdido a Libertadores do Peal, e ele foi um negócio do Fluminense lá, um jogo do Fluminense do time do Penhal contra o Fluminense, foi lá, teve uma briga lá, ele apareceu lá, isso aí gerou uma polêmica, ele se manteve e fez para mim a melhor Libertadores, melhor final da Libertadores, e vem fazendo atuações excelentes no Flamengo. Então é um exemplo que tem que ser seguido. Então Samuel Lino está nesse processo de, de, de retornar ao Flamengo. Acho que ele, Paquetá, está num processo de retorno ao Flamengo. Samuel Lino jogou a base do Flamengo, saiu depois e fez sua carreira. Então ele está nesse processo de ser Flamengo, entender que clássico se vence, não se joga, entender o que a torcida quer dele, o que a torcida espera dele, ter um passe de gênio. Mostrou que vale a pena a contratação dele. Para mim foi um dos melhores jogadores. Quando ele saiu ali da ponta esquerda para entrar de Bruno Henrique, o Fluminense cresceu, ele estava incomodando muito Samuel Xavier. Então ele é um jogador que está entendendo o processo, e o Jardim está dando esse espaço para ele. É um jogador de habilidade, que vai para cima e cria muitas oportunidades de gol, principalmente tendo um centroavante com Pedro na frente. Vamos para mais notícias do Flamengo. Flamengo se aproxima de contratação de Pedro Henrique do Paysandu. Colocado como uma grande joia e destaque precoce no Paysandu, volante entende e aceita nova proposta do Flamengo após interesse. Ele tem 18 anos, se vir não vem para o time profissional, vem para a base. E quem sabe com a saída do Everton Araújo aí, citado ali na matéria de cima, ele não consegue ali o seu espaço assumir. Tem o Luiz Felipe, que vem jogando bem como volante. Tem o Pablo, uma outra joia da base. Também tem muito bons jogadores ali como volantes surgindo da base. Vamos ver qual o trabalho do Jardim. Ele tem que pegar essas joias e vai ser um diamante, vai ser uma joia
arrumar esses jogadores para o time profissional. É um processo que eu acho que ainda é falha do Flamengo, esse processo que o garoto sai da base para o time profissional. Eu acho que tem que estudar mais isso, como vai ser essa transição, procurar exemplos em outros clubes, como vai ser essa transição da base profissional para que o Flamengo consiga subir essas joias bem mais preparado, não fisicamente, não por causa do futebol, mas mentalmente. Vamos para mais notícias sobre o Flamengo. Martinelli torceu para Flamengo contra o Palmeiras na Libertadores. Em reedição da final brasileira, o Flamengo venceu de 1-0 com um gol de Cabetanino e foi tetracampeão. O Martinelli, eu acho, é um jogador que encaixaria muito no Flamengo, ali pelo lado, junto com o Samuel Lino, duas opções de velocidade. Tem o Cebolinha, daqui a pouco vou ler a reportagem sobre ele, que é a possível saída dele. Então, o Martinelli seria um nome assim que eu vejo vistoso. Se vir Vinícius Júnior é melhor ainda, mas o Martinelli acho que encaixaria bem. É um jogador que tem muita velocidade, recompõe muito bem e ataca, faz um contra um com excelência. Além de ser um jogador alto, forte, que cria situações de bola aérea e periga ao time adversário. Vamos para mais uma notícia, que eu vou dar uma acelerada nas análises por causa do tempo, que eu não quero fazer o vídeo muito longo. Everton Araújo cresce e ganha elogio no Flamengo. O volante ganha sequência como titular e se destaca após vitória no clássico contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele está num processo de evolução e se não fosse dois craques ali, Pulgar e Jorginho, seria titular ali. Tanto do lado do Jorginho, tanto do lado do Pulgar. Então eu creio que o Jorginho está perto de aposentar e o Everton Araújo está cada vez ganhando o seu lugar. Claro que tem De La Cruz, mas De La Cruz para mim é jogador para jogos especiais, aquele talismã que entra ali em determinado jogo e muda a filosofia do jogo. Ou começa como titular em um jogo importante e faz toda a diferença. Acho que De La Cruz não é jogador assim, uma sequência longa de jogos, mas sim aquele jogador chave. Sim, entra na hora certa, no momento certo, no jogo certo. Então eu creio que o Leonardo Jardim tem que estudar isso quando vai necessitar de De La Cruz. Acho que é algo que o Jardim tem que trabalhar isso muito bem com o De La Cruz, que é um jogador que dá ao Flamengo poder ofensivo muito grande, tem o poder de marcação dele, tem um toque com excelência, mas acho que uma sequência forte de jogo ele não aguenta. Então é um jogador para determinados momentos de jogos. Mais notícia: Lohan vai voltar ao Flamengo após ser devolvido pelo Pisa da Itália. Jovem meia será devolvido ao Flamengo no meio dessa temporada pelo time italiano. Perdão. Lohan pode ser assim, tem jogador quando volta resolve. E da maneira que o Jardim está jogando, eu acho que pode ser um jogador, se colocar ele aberto pela direita, ser diferente. Porque ele tem habilidade, tem força física, tem visão de jogo. Então, se jogar ali no Gato Prata, o único problema que vai ter que trabalhar nele é a recomposição tática. Acho que a questão, a última vez tinha lido algo sobre o Lohan, que ele é preguiçoso e não vai ser essa movimentação. Mas quem sabe com a torcida do Flamengo ali incentivando, é outro clima, é outro jeito. Então vamos ver, eu espero sucesso, que dê certo nessa volta. Acho que o Jardim sabe muito trabalhar bem com as peças, e se ele tiver com cabeça para entender o que o treinador quer, com certeza pode ser uma grande revelação, uma grande joia do Flamengo. Vamos para mais notícia. O Flamengo aumenta expulsões em 50% e gera preocupação em sequência. Nos últimos 6 jogos, o Flamengo teve 3 expulsões deste por faltas exageradas ou entradas que resultaram em vermelho direto. Eu acho que a única coisa dessa matéria aí é o rigor na expulsão ao jogador do Flamengo. Não medir aquela expulsão da Supercopa do Carrascal, que
Para mim já rodou o braço, o Bidu, o jogador do Fluminense do Corinthians estava segurando ele rodou e bateu o braço no rosto, nada violento, foi um acidente, não foi uma cotovelada em cheio. E o Gabriel Batista fez o mesmo jogo, mesmo lance contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, que deu um cotovelado e ele não foi expulso, nem sequer recebeu o cartão amarelo. Então acho que o rigor contra o Flamengo está sendo muito mais exagerado. Mais notícia: Maestro Júnior exalta Pedro no Flamengo e cita a Copa do Mundo. Camisa 9 se destaca em clássico carioca e faz 2 gols na vitória do Flamengo contra o Fluminense no Maracanã. Tendo Pedro, acho que o Jardim está jogando, acertou algo Caprá de um lado e o Samuel Lino do outro. São 2 jogadores que faz o facão, faz a costura, vai costurando os jogadores por dentro e preparando a jogada por Pedro. Se você vê aquele gol dele de Pedro, segundo gol do Flamengo, uma bola invertida, o Samuel Lino partiu para cima, achou espaço para tal cruzamento, cruzou e achou o Pedro bem colocado. Teve o lance da bola na trave também, que o Prata tocou, a Arrascaeta cortou e ajudou pro Pedro. Pedro pivô ali, dominou a bola, chutou, a bola pegou na trave. Teve o lance do Prata também, que ele cortou e chutou, a bola desviou, bateu no pé do goleiro e o cara se salvou. São lances assim que cria jogada pro Pedro. Que a bola rasteia também. Então o Pedro é um jogador que está bem colocado, sabe o tipo curto e tem a boa finalização. Já vai chegar no pé dele, ele vai ser a diferença, ainda mais tem 2 jogadores habilidosos fazendo a costura, costurando o time adversário, fazendo com que o time adversário se preocupe com os pontas, esqueça um pouco o Pedro. Então o Pedro bem colocado vai ficar livre em um espaço curto, ele faz a diferença, além de ter a Arrascaeta ali que prende os volantes. Então o sistema de jogo do Flamengo está ficando cada vez melhorado no time. Vamos para mais notícias do Flamengo. Flamengo mira em Caio Henrique, mas Mônaco trava a saída para a próxima temporada, janela de transferência. O Flamengo não destaca a contratação de um novo lateral esquerdo. Eu acho que o Flamengo consegue realmente contratar ele. Tem dinheiro, tem poder, é só chegar e pagar e contratar. O Flamengo ainda está iniciando as conversas, se tem conversa, se a Portugal tem. Então o Flamengo está iniciando as conversas para ver se vai trazer ou não o jogador. Então é um processo lento e longo. Então quando chegar ali decidir que o atleta quer vir para o Flamengo vai e paga o valor, assim como pagou o Paquetá, que ia vir para o Flamengo foi lá, pagou 45 milhões e resolveu o assunto. Mais notícias do Flamengo: Flamengo vence o Flu e irritação de John Kennedy chama a atenção. Atacante Fluminense reage com irritação no banco, enquanto o Flamengo confirma a vitória no Brasileirão. É isso aí, jogadores assim que o Flamengo não necessita, jogadores que aceitam o que o treinador quer, não faz um showzinho particular no banco. O jogador tem que ter ciência que o treinador viu algo e trocou. Então acho que o Flamengo está no processo certo de substituições, de trocas de jogadores e tendo um grupo homogêneo, unido. Aí o Flamengo fica forte. Não pode ter jogadores que se irritam com uma substituição, que foi o caso do John Kennedy do Fluminense. E a última para fechar, será que é a última? Não, tem mais algumas aqui que vale a pena ser lida. Felipe Luiz pode assumir Atlético Madeira ou País do Recurso. O técnico ex-Flamengo está com o futuro em aberto e está na mira de 2 gigantes europeus. Eu acho que o futebol europeu é o lugar certo para Felipe Luiz. Torço que ele acerte, que ele amadureça e quando for a hora ele retorna para o Flamengo com toda a experiência e bagagem do futebol europeu. Mais notícias do Flamengo: Everton Cebolinha é alvo do Fluminense, Grêmio e Corinthians. Camisa 11 dificilmente vai renovar com o rubro-negro e tem sido consultado por clubes do Brasil e também do exterior. Cebolinha é um grande jogador, um grande craque, resolve jogo. Infelizmente no Flamengo é muita competição, assim como o Everton Ribeiro, que aceitou ir para o Bahia,
Lá ele é titular, lá ele faz a diferença, lá ele joga bola. E assim, acho que o FC Cebolinha quer ser, quer ir para o clube para jogar. E o Flamengo é uma equipe. Os jogadores que estão lá tem que ter ser uma equipe. Vi um vídeo do Danilo lá no banco de reserva jogando junto, torcendo, vibrando. Isso que importa. Jogador que entende que qualquer momento vai entrar e tá ali para ajudar, se não for jogando, sendo aplaudindo, sendo torcendo, sendo vibrando com os jogadores de campo. Mais notícias do Flamengo: Pedro Friedel chega a 10 gols no Fla-Flu. Pedro decide o Fla-Flu com 2 golaços e alcança 10 gols no Clássico Carioca, confirma protagonismo contra o ex-clube. É o que eu falei ontem, acho que ele já não é o ídolo maior do Flamengo, que ainda tem Arrascaeta e Bruno Henrique. A geração 2019 só restou Bruno Henrique e Arrascaeta, e são 2 vencedores do Flamengo, e eles ainda são os maiores ídolos do Flamengo. E a tendência, com Pedro já há bastante tempo no Flamengo e resolvendo o partida, que ele seja, sim, daqui a alguns anos, o jogador ídolo do Flamengo atual. Aquele cara que está jogando e a torcida tem ele como referência. Mas hoje tem a Arrascaeta e o Bruno Henrique que fizeram muito para o Flamengo, estão fazendo para o Flamengo e fazerão muito para o Flamengo, que o ano ainda não acabou. São jogadores que decidem jogos. Vamos para mais notícia: renovação de Pedro Tebente de aval de Pape no Flamengo. Camisa 9 do Flamengo tem contrato até 2027, artilheiro quer luvas até 8 milhões para renovar. Depende muito do que o Leonardo Jardim, por isso que eu falo. O grande cara que pensa tudo é o Leonardo Jardim. Se ele falar que é o Pedro, também vai pagar. Eu creio que o treinador tem que ter esse poder de que o jogador, se ele quiser o Cebolinha fique, o Flamengo vai fazer de tudo para que ele fique. Se ele quiser o Pedro, o Flamengo vai fazer de tudo que fique. Por isso que eu gosto que o treinador tenha carreira longa, que ali ele constrói no Flamengo uma estrutura de jogo, soluções táticas, movimentações para cada jogador em determinado momento do jogo. Então, se você ver esse jogo do Fluminense, ele saiu de um 4-4-2 para um 4-5-1. Então, movimentações, treino, ajuste durante a partida, ajuste no treinamento, movimentações, a bola do Léo Ortiz pro Samuel Lino é uma jogada aberta, o Samuel Lino bem aberto na esquerda para receber essa bola, esse lançamento. Então, são jogadas a qual foram treinadas, preparadas para que seja realizado durante o jogo. Então, que assim seja. Então, o treinador tem que escolher os jogadores, tem que trazer os jogadores a qual ele vê soluções táticas, que ele vê movimentações interessantes e permanentes, jogadores que combinem com o que ele pensa, com o que ele quer durante a partida. Todas as notícias são do Bola VIP, ali há um trabalho jornalístico, leia as matérias, eu já estou um engajamento ali, já leio o título e estou uma espanada na ideia, trazendo minha análise, mas entra ali, lê a notícia, cria sua própria opinião, faça sua própria análise. Essa foi a minha análise comigo, Eduardo. Amanhã eu volto falando mais sobre o nosso Flamengo.